Olá, eu me chamo Gabriela Letícia Maioli e fui orientada pelo professor Gustavo Noronha de Ávila no projeto de iniciação científica intitulado de Analisando os Erros Judiciários em Matéria Criminal a partir das revisões criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O presente projeto se dá em razão da expressiva importância do erro judiciário em matéria criminal, visto que as condenações penais que incidem sobre a pessoa condenada restringem a sua liberdade e impactam intensamente e diretamente na sua vida e na de seus familiares. Deste modo, é necessário que os erros judiciários sejam analisados e que sejam adotadas práticas que diminuam a ocorrência de tais erros. E para colaborar com isso, a presente pesquisa apresenta uma análise dos erros judiciários, da legislação e da doutrina pertinentes ao assunto. Quanto à metodologia, foram realizadas abordagens quantitativas e qualitativas, bem como foram realizados procedimentos de pesquisa documental e de levantamento de dados, que se deram com a análise ora da ementa, ora do inteiro teor dos julgados encontrados. E ressalta-se que os resultados das pesquisas realizadas não podem ser generalizados a outros tribunais, visto que as pesquisas foram realizadas apenas no âmbito do TJ Paraná. Quanto aos resultados obtidos, verificou-se que, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, há necessidade de coleta de testemunho e de reconhecimento de suspeitos, que se tratam de provas processuais penais dependentes da memória. Quanto a essas provas, a ilustre doutrinadora Lilian Stein explica que os procedimentos adotados para a coleta de testemunho são considerados pela literatura científica como cruciais quanto à quantidade e exatidão das informações obtidas. Diante disso, verificou-se que são orientações da psicologia do testemunho, por exemplo, a realização de práticas que inibam sugestões externas, de técnicas de entrevista cognitiva, de perguntas abertas, de técnicas de reconhecimento por alinhamento, que determinam que devem ser alinhados o suspeito e, em média, mais 5 pessoas. Além disso, esse campo da ciência severamente não recomenda a técnica do show-up. Já no que tange à legislação brasileira, foi analisado, por exemplo, o artigo 226, inciso 2º do Código de Processo Penal, que estabelece que a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Isto posto, diante de uma análise comparativa entre o artigo supracitado e as orientações da psicologia do testemunho, verifica-se que, de acordo com a psicologia do testemunho, o correto seria o artigo 226, inciso 2º do CPP, estabelecer que a pessoa cujo reconhecimento se pretender deverá ser colocada ao lado de outras, sendo, deste modo, obrigatório. Ademais, conforme essa ciência, o correto seria que o artigo determinasse que se colocasse o suspeito ao lado de, em média, mais 5 pessoas. Além disso, de acordo com a psicologia do testemunho, o correto seria que essa norma estabelecesse que as pessoas alinhadas junto ao suspeito devessem ter características semelhantes às dele, como, por exemplo, etnia, cor e corte de cabelo, não qualquer semelhança. Diante disso, conclui-se que tal norma apenas estabelece orientações genéricas, que não estão de acordo com os ensinamentos da psicologia do testemunho, o que facilita o surgimento de falsas memórias, as quais, por sua vez, tendem a culminar em condenações injustas. Além disso, foram realizadas 6 pesquisas documentais, que tratam resumidamente de 3 assuntos. O primeiro assunto consiste na análise da repercussão do paradigmático precedente do STJ no âmbito do TJ Paraná. Nesse precedente é aí no slide. Essa pesquisa se deu em razão do grande avanço que o ordenamento jurídico brasileiro obteve com esse precedente, que, alicerçado em preceitos da psicologia do testemunho, estabeleceu que o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, anteriormente citado, constitui uma garantia mínima para os suspeitos da prática de um crime, sendo que a sua inobservância enseja a nulidade da prova. O outro assunto se trata da realização de um panorama geral das ações de revisão criminal do âmbito do TJ Paraná, nos últimos 5 anos, de 2016 a 2020. Diante disso, verificou-se a importância de realizar uma análise manual dos dados encontrados, porque esse sistema apenas busca por palavras-chave, o sistema de pesquisa de jurisprudência apenas busca por palavras-chave que podem coincidir ou não com a decisão proferida em juízo. E o último assunto, objeto da presente pesquisa, trata da análise das revisões criminais que abordam o procedimento de reconhecimento de suspeitos. Obteve-se como resultado que poucas revisões criminais abordam esse procedimento a fim de discuti-lo em sede de revisão criminal. Isso se dá em razão da natureza da ação de revisão criminal. E se você se interessou nos assuntos abordados e gostaria de saber mais detalhes, não deixe de ler a íntegra do projeto. Muito obrigada!